Olá, Brasa Viva! Hoje nós vamos falar sobre um texto talvez corriqueiro na Bíblia, mas por uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido ou parado para pensar. Você já reparou que Zaqueu, o texto que está em Lucas 19, toda a multidão está ao redor de Jesus, as pessoas estão querendo tocar em Jesus, as pessoas estão querendo ser tocadas por Jesus, mas Zaqueu, ele corre, sobe numa árvore e a visão de Zaqueu a respeito de Jesus é por uma perspectiva diferente. Que tal se a gente hoje olhar através de uma outra perspectiva? Você já parou para pensar que Zaqueu, o homem que subiu na árvore para ver Jesus, acabou descobrindo que Jesus já estava vendo ele, já conhecia o seu passado, o seu presente e o seu futuro? E talvez cada um de nós tenha um alinhamento com esse personagem. Então a gente precisa entrar nessa história e nós vamos ver várias perspectivas diferentes que eu nunca tinha parado para pensar e que eu quero hoje compartilhar com você a respeito disso. Eu mesmo já tentei observar Jesus de longe, eu já tentei, vamos dizer assim, entender Deus sem me comprometer totalmente com Ele, sem deixar que Ele tomasse conta, o senhorio da minha vida. Eu já quis ouvir sobre Jesus, estudar Jesus, analisar Jesus, mas sem abrir completamente a porta da minha vida para Ele. O texto de Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate, e se a gente abrir, Ele vai entrar e vai cear conosco, ou seja, a questão de cear conosco fala de estabelecer uma aliança, porque cear, fazer uma refeição juntos para o mundo e para a mente, para a cultura oriental, é algo muito sério. E Jesus quer cear conosco. Então, a história de Zaqueu talvez seja mais parecida com a minha e com a sua do que a gente possa imaginar. Porque, preste atenção, Zaqueu não começou uma jornada dentro de casa com Jesus. Vamos ler um pouquinho do texto de Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, preste atenção nesses detalhes, tem muita coisa aqui que a gente vai pensar e analisar e esmiuçar. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, tipo assim, o tumulto está aqui, ele correu lá para o final da rua e subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Pessoal, o sicômoro é uma árvore que tem muitos galhos baixos, então é fácil de subir. Ela chega de 10 a 15 metros e ela faz muita sombra, por isso ela ficava na beira da estrada, na beira do caminho, para trazer sombra ao viajante, para tornar o caminho confortável. Só que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Jesus não falou que ia só jantar, ele ia ficar na casa dele. Preste atenção que, como eu disse aqui, um homem chamado Zaqueu, a Bíblia não deixa nada em aberto. Zaqueu quer dizer puro. Ele tinha o nome de puro e era um cobrador de impostos, um judeu a serviço de Roma, cobrando pesados impostos a Roma. E ele era o maioral, o chefe de todos os publicanos, e ele era rico. E aí a minha pergunta, como é que a fama de Jesus chegou ao ouvido dele? Se a gente ler a narrativa de Lucas, a gente vai descobrir que Jesus estava sentado na mesa com publicanos e pecadores. Os religiosos passaram: por que seu mestre come com publicanos e pecadores? E Jesus responde: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, aqueles que precisam de arrependimento. E se esse homem Zaqueu era o maioral dos publicanos, certamente ele ouviu falar que Jesus não rejeitava ninguém. Se ele era rico, ele não precisava
de recursos materiais. A Bíblia não fala que ele estava doente, que a filha dele estava doente, que a mulher dele precisava de ajuda. Ele não precisava de nada de Jesus. Mas provavelmente alguma coisa queimava dentro dele para ele procurar descobrir quem é Jesus. Quando Jesus chega naquele lugar, olha para cima, chama ele pelo nome. Então, o que eu quero dizer é, Jesus já sabe o teu nome, Jesus já te conhece. Então, por que ele foi ver de outra perspectiva? Será que ele não queria se aproximar da multidão ou de Jesus? Será que ele não se achava digno de se aproximar de Jesus ou ele achava que ele ia ser rechaçado pela multidão? O que pode atrair um homem rico a conhecer Jesus? Provavelmente ele escutou a fama de Jesus, sabia que Jesus praticava milagres, já sabia das coisas que aconteciam. Então preste atenção, ele começou subindo numa árvore e talvez muitos de nós ainda estejamos nessa árvore. Talvez a gente esteja só querendo observar Jesus sem ter intimidade com Jesus, sem Jesus chegar na nossa casa, entrar na nossa casa, ver a bagunça que tem dentro da nossa casa. E não só a bagunça, ver também a ostentação que tem dentro da nossa casa, os recursos que a gente tem, não divide com ninguém, áreas da nossa vida que a gente não deixa Jesus ter senhorio. Jesus tem senhorio sobre o que você vê na televisão, sobre o que você assiste no seu celular. Jesus tem senhorio sobre as suas finanças. Jesus tem senhorio sobre a forma como você se veste. São coisas que a gente precisa pensar. E a Bíblia diz que Jesus estava passando por Jericó. Jericó não é uma cidade qualquer. Você vai se lembrar que Josué conquistou Jericó, foi a primeira cidade, a primícia. E como é que ele conquistou Jericó? Derrubando os muros. Jericó é o lugar de queda de muralhas. Se existia uma muralha entre Jesus e Zaqueu, essa muralha foi quebrada. Embora os religiosos começaram a questionar, por que Jesus vai comer na casa desse homem? Será que Jesus não sabe quem é esse homem? Será que Jesus não sabe que ele é um publicano, que ele é um cobrador de impostos, que esse homem está a serviço de Roma? Jericó é o local da transição, é o lugar onde as coisas antigas caíam para que o novo pudesse nascer. E aí eu te pergunto, será que você não está em Jericó? Será que eu não estou em Jericó? Que muralhas na minha vida e na sua vida precisam cair para que Jesus entre definitivamente e tome a cidade de Jericó toda para ele? E lembre-se que em Jericó não podia pegar nada, porque a primícia é sempre do Senhor. Então, Jericó é lugar de entregar tudo, e é justamente ali que a gente encontra Zaqueu, um homem rico. Zaqueu era rico, vou reforçar, ele era rico, ele era influente, ele era o chefe dos publicanos, ele era o maioral entre os publicanos. Mas isso não significa nada se você também for rejeitado pelo seu povo, se você for desprezado, se você for visto como traidor do seu próprio povo. Ele tinha dinheiro, mas não tinha aceitação. Tinha posição, mas não tinha pertencimento. Tinha riqueza, mas faltava algo dentro dele. Não estou dizendo que você precisa ser aceito por todo mundo, nem que você precise pertencer, ter essa coisa de ser validado, ser aplaudido, porque basta você ser validado e reconhecido por Jesus. Mas é bom você ter um bom nome. O bom nome, a Bíblia diz que vale mais do que a prata e o ouro. Então, Jesus está trazendo ele para uma posição de pertencimento. E vamos para uma pergunta. O que levou Zaqueu a correr pelas ruas para ver Jesus? O que despertou a atenção dele em Jesus? Naquele momento, Jesus já era conhecido por toda a região, as pessoas comentavam sobre os milagres, sobre os cegos que voltavam a enxergar, sobre os paralíticos que andavam, sobre os mortos que ressuscitavam, mas havia algo mais impactante. Jesus se aproximava de pessoas que ninguém queria por perto, ninguém, absolutamente ninguém. E Jesus, ele fazia o quê?
Ele tocava os leprosos, as pessoas que eram repudiadas, que tinham que andar com a canequinha na mão falando leproso, leproso, leproso. Ele permitia que pessoas impuras o tocassem, como a mulher do fluxo de sangue. Ele comia com pecadores, como nós já sabemos, e publicanos, e os sacerdotes e fariseus vão vir. Por que teu mestre está comendo com esse pessoal? Ele se sentava à mesa com eles. E eu vou fazer uma ressalva. Ali, publicanos e pecadores, a palavra pecadores tem a ver com amartia. Porque pensa bem, eu sou um publicano, eu entendo de finanças, eu entendo de negócios, mas eu não tenho força suficiente, física, para cobrar, bater na sua porta e cobrar o seu imposto. Então eu tenho que ter gente forte para tomar a força, para bater, para punir, para dar chicotada, para cortar o dedo de alguém que não pagou uma dívida. Jesus estava sentado com esse pessoal. Se você procurar o Strong, o original do grego está lá, amartolos, que diz que exatamente isso, pessoas que são más. Então, os religiosos criticavam Jesus, mas Jesus respondia o quê? Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Talvez Zaqueu tenha ouvido isso e pensou, será que existe espaço próximo a Jesus para alguém como eu? Será que esse homem também receberia alguém como eu? Certamente ele sabia que Mateus era um cobrador de impostos também, e ele sai da coletoria e segue Jesus. Mateus era um homem bem-sucedido, um homem entendido de matemática, de contabilidade, de anotações, era um perfeito escriba. Ele escreveu o Evangelho de Mateus. Mas Zaqueu, vamos observar, ao invés de entrar na multidão, ele faz algo curioso, ele corre na frente, a Bíblia diz que é porque ele era pequeno, ele corre na frente e sobe numa árvore para ver, mas será que ele não teve medo de ser rechaçado pela multidão? E também ele não deve ter visto necessidade nenhuma de tocar em Jesus ou ser tocado por Jesus, ele não queria nada de Jesus, ele queria só saber quem era, conferir, analisar de longe. Observe isso, ninguém mais subiu, todos estavam olhando Jesus do chão. A Bíblia diz que quando a mulher toca em Jesus, ele fala assim, alguém me tocou, e Pedro fala, como assim, Jesus, alguém te tocou? A multidão nos aperta. Onde Jesus andava, existia multidão apertando. Ele não quis estar ali. Talvez ele quisesse observar sem ser observado, ele ver sem se envolver. Será que nós estamos nisso também, querendo ver Jesus sem a gente se envolver? Antes de analisar e decidir, quanto tempo a gente levou para analisar e decidir? Talvez a árvore de Zaqueu, aquele sicômoro, fosse para ele apenas um camarote, um lugar seguro, um lugar VIP, o seu esconderijo. Mas existe um problema. Você se lembra que a Bíblia relata assim, os fariseus e publicanos, enquanto aquela mulher beijava e lavava os seus pés, eles questionavam na sua mente, e Jesus fala assim, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus conhece os pensamentos. A Bíblia diz que Deus, ele conhece o interior. A Bíblia diz que ele falou para Samuel, vocês veem o exterior, mas eu conheço o coração. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras. Ninguém se esconde de Deus. É esse mesmo Deus que falou com Samuel. É o mesmo Deus que inspirou Davi a escrever o Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Eu sou repetitivo nesse salmo, eu amo isso e eu quero andar nesse trilho, nisso que Deus escreveu para mim, nesse roteiro. Eu não quero viver o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só me levou para a furada. Então, a multidão, voltando ao tema de Zaqueu, a multidão via um publicano. Jesus via um coração. A multidão via um cobrador de impostos. Jesus via um propósito na vida de Zaqueu. A multidão via os erros de Zaqueu. Jesus via aquilo que a graça extraordinária, escandalosa poderia encontrar e restaurar. Então acontece algo extraordinário. Jesus para, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. E aqui eu quero dizer, Zaqueu conhece o teu nome e ele pode falar para você,
vem, chama teu nome, ele te chama pelo nome e fala, desce depressa, que eu quero não só ter contigo. Ó, Jesus já estava vendo eles, Jesus conhecia, Zaqueu conhecia a fama de Jesus, mas Jesus já conhecia a história de Zaqueu. Todos os dias de Zaqueu, quando nenhum deles existia, porque Jesus é Deus. Se a gente aceita isso, se a gente entende isso, a gente tem que reconhecer isso. E existe algo que chama profundamente a minha atenção nisso. O nome Zaqueu vem de uma raiz hebraica associada à pureza, limpeza, inocência. Seu nome já apontava para algo que a sua vida parecia ter se desalinhado. Como é que o nome dele falava de pureza, mas a sua reputação falava de corrupção? Seu nome falava de propósito, mas a sua realidade falava de fracasso. É um homem totalmente desalinhado daquilo que Deus escreveu. Mas Deus, ele não vê a circunstância presente. Deus vê o seu destino, Deus vê o seu propósito, a história que ele escreveu para você, Deus vê aquilo que ele ainda pode restaurar. Por isso Jesus não chama Zaqueu de publicano, ele chama Zaqueu pelo nome e ainda faz algo surpreendente. Ele diz, hoje me convém pousar em tua casa. Olha, para um oriental, para um judeu, entrar na casa do outro significa entrar embaixo do telhado daquela pessoa. Lembra que o centurião falou assim, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E Jesus falou assim, não vi fé maior do que a dele em Israel, porque ele falou, dá só uma ordem e meu servo vai ser curado, mas eu não sou digno de entrar debaixo do telhado, eu não sou digno de fazer uma refeição com você, eu não sou digno de estabelecer uma aliança com você. Porque entrar debaixo do telhado, lembra que quando os anjos entraram na casa de Ló, ele daria a vida para defender aqueles homens. Então, Jesus não queria só encontrar ele na rua, Jesus queria estabelecer uma aliança, queria entrar na casa dele, falou que ia dormir na casa dele. E se Jesus falou que ia pousar na casa dele, se Jesus andava com um monte de discípulos, talvez na minha cabeça aqui eu esteja imaginando algo correto. Ele não ia dormir sozinho, ele ia levar os discípulos para lá, o jantar ia ser com todo mundo na casa dele. Jesus se convidou para um jantar na casa de um homem rico. E será quantas vezes a gente, pelo nosso orgulho, a gente fica com vários pensamentos que não tem nada a ver. Não, aquele homem é muito rico para aceitar Jesus. Aquele homem é muito inteligente para eu abordar ele e falar de Jesus. Jesus não quer nem saber disso. Porque Jesus, ele não veio para mudar momentos, ele veio para transformar ambientes, para transformar famílias, para transformar histórias, para transformar gerações e gerações. Imediatamente vem as críticas, os religiosos vão murmurando, né? Os especialistas em religião vão reclamar. Os mesmos que olhavam para a aparência continuam olhando para a aparência, mas Jesus continua olhando para o coração. Então Jesus está olhando e conhece o seu coração hoje. Ele não quer saber qual a sua profissão, ele sabe o que você faz no secreto. Quando ninguém te vê, ele está lá vendo. Quando ninguém te ouve, ele está lá ouvindo. Quando ninguém te toca, ele está lá te tocando, e ele continua olhando para o seu coração. E acontece que a prova de que algo mudou é que Zaqueu declara: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Se eu não me engano, a lei mandava restituir 2 vezes. Davi fala que o homem que cometeu um crime tinha que ser morto e pagar 4 vezes mais. Exagerou na dose. E esse cara está falando, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, e se eu defraudei alguém, vou dar 4 vezes mais. Isso aqui não é falácia, isso aqui é um arrependimento verdadeiro, não é emoção, não é discurso, não é sentimento, é uma mudança na prática. Ele não pensou, ele falou e se comprometeu. Isso aqui é fruto. Antes ele subiu numa árvore, agora ele está dando fruto. Isso aqui é transformação. E alguém que deixa de usar os seus recursos para si mesmo, para começar a servir ao reino, é exatamente aqui que Lucas conecta essa história com a parábola que vem a seguir.
Ele fala assim: por isso Jesus disse. Porque depois do encontro com Zaqueu, Jesus conta uma parábola sobre os servos que recebem recursos e precisam administrá-los para o rei. O princípio é bem simples. Tudo que nós temos pertence a Deus. Dinheiro, tempo, dons, influência, família, casa, vida. A questão é o que fazemos com aquilo que nós recebemos. A questão não é o quanto nós recebemos. Antes do encontro, Zaqueu administrava tudo para si. Depois do encontro com Jesus, ele começa a administrar coletivamente, ele começa a praticar tzedakah, arrependimento. Antes ele observa de cima de uma árvore, agora ele é a árvore que produz bons frutos, é a árvore à beira do ribeiro que na estação certa, ou seja, quando chegou a água, quando chegou a cheia, quando chegou Jesus, que é a água da vida, que é a vida verdadeira, ele começa a dar fruto. Antes ele era só um espectador de Jesus, agora ele é participante do reino, porque Jesus está falando de mina, está falando de reino, está falando de que quem produz para o reino vai ser posto como governador, ou seja, chefe de 10 províncias. Muitas pessoas querem continuar na árvore, querem só observar Jesus, querem estudar Jesus, querem saber tudo sobre Bíblia, querem analisar, falar sobre a palavra, mas não quer abrir a porta da sua casa para Jesus, não querem entregar o controle da situação completamente, ou seja, abrir mão do livre-arbítrio e entregar todo o senhorio para Jesus. Jesus como soberano, não só como Salvador, mas como Senhor. Essa transformação só começa quando a gente desce da árvore, quando a gente abre a porta, quando permitimos que Jesus entre na nossa casa, porque quando Jesus entra numa casa, a salvação entra com ele. Foi por isso que Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa. Eu acredito que essa palavra continua viva. Eu acredito que talvez a sua casa e a minha precise de salvação em alguma área. Talvez o seu casamento precise de salvação. Talvez a sua família, um familiar seu precise de salvação. Talvez a sua identidade precise ser restaurada. O que eu quero dizer com isso? Talvez o seu nome seja puro, mas você se sente impuro, se sente um coletor de impostos. Talvez a sua identidade foi destruída, a sua autoestima tenha sido destruída por uma pessoa tóxica, por um relacionamento tóxico, por um familiar narcisista, por alguma coisa que aconteceu na sua vida, as traições, as desilusões amorosas, as frustrações com a instituição religiosa, não com a igreja de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, mas com líderes, manipuladores, líderes que estão desalinhados com a palavra, líderes meramente religiosos. E aí Jesus quer restaurar a sua identidade, quer cumprir o propósito na sua vida. Talvez você esteja vivendo muito abaixo do propósito que Deus sonhou para você. Talvez você esteja vivendo como Jesus via Zaqueu, só um homem rico com dinheiro, mas vivendo fora do propósito. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus continua passando por Jericó. Jesus continua derrubando as muralhas. Jesus continua chamando você pelo seu nome. A pergunta não é se ele consegue ver você. A pergunta não é se ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, conhece o seu futuro. A pergunta é: você está disposto a descer da árvore? Você está disposto a abrir a sua casa para ele entrar e cear contigo? Você está disposto a Jesus entrar e promover arrependimento e transformar o seu coração? Se a sua resposta for sim, sua casa pode se tornar uma casa como a de Zaqueu, uma casa de acolhimento, uma casa como a casa de Lázaro. Porque você já pensou que Jesus ia para a casa de Lázaro? Lá não tinha multidão, Lázaro era rico, não precisava de Jesus para nada. A casa de Lázaro era um lugar onde Jesus podia chegar, sentar, ter uma meia dúzia ali aos pés dele, um local onde ele tinha um amigo por quem ele chorou quando morreu.
Você quer ter essa amizade, você quer abrir sua porta para ter Jesus na sua casa, onde o reino é vivido, onde a presença de Deus habita, onde o arrependimento chega, onde a restituição acontece, onde as vidas são restauradas. Porque Jesus continua dizendo, desce depressa, não é hoje, não é amanhã, desce depressa, desce agora, não é desce no final, desce depressa, que hoje eu quero pousar na sua casa. Jesus está querendo pousar na sua casa, quer passar a noite a Ele, quer jantar com você, Ele quer estabelecer uma aliança, não quando tudo estiver resolvido, não quando a sua vida estiver toda certinha, não quando você estiver pronto para uma inspeção de Jesus na sua casa, não quando você esconder e varrer a sujeira para debaixo do tapete, não quando você arrumar aquela bagunça e lavar a louça, não, Ele quer entrar na sua casa hoje, não quando você apagar o histórico do seu celular, do seu computador, não, Ele quer entrar na sua casa agora, e pode haver salvação na sua casa. Vamos orar? Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero orar com você. E você vai repetir essa oração comigo. Onde quer que você esteja, fala assim: Jesus, durante muito tempo eu fui um espectador do Senhor. Eu conheci a tua palavra no teu livro, literalmente, mas sem conhecer o Senhor, que é o Verbo vivo encarnado. Eu não quero mais viver como um espectador que olha por um ângulo diferente, que está em cima da árvore. Eu também não quero viver como uma multidão que te imprensa, que quer te tocar para ser curado, quer ser tocado para ser curado, quer receber um milagre. Não, eu não quero bens materiais. Eu quero fazer o mesmo pedido que Salomão fez ao Senhor. Eu não quero a vitória sobre meus inimigos, eu não quero bens e riquezas, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo, porque a tua ordem é ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero sabedoria para falar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então entra na minha casa, entra na minha vida, quebra todas as muralhas como Jericó, destrói essas muralhas, Pai. Entra na minha casa e como naquela questão da dracma perdida, daquela mulher que perdeu uma das 10 dracmas, entra na minha casa, o Senhor é a luz. Então nós acendemos a candeia para procurar a dracma perdida. Então, aquilo que onde nós nos perdemos, acenda a luz, Pai. Mude os móveis de lugar, muda tudo que o Senhor tem que mudar, como aquela mulher fez. Tira toda a sujeira que tem na nossa casa. Nós queremos nos despir como o general Naamã, tirar a armadura e mostrar a nossa lepra. Nós queremos dizer que nós somos leprosos. Então, se o Senhor quiser, o Senhor vai tocar em nós e nós seremos limpos. Nós somos cegos e nós queremos enxergar. Assim como o Senhor disse para aquela igreja: tem tudo, mas vocês são cegos, pobres e nus. Assim como esse publicano, ele era rico, mas ele era pobre, cego e nu, e Jesus foi na casa dele, Jesus entrou na casa dele. Então, Jesus entra na nossa casa, toca na nossa lepra, cura a nossa cegueira, abre os nossos lábios, põe um anjo na nossa boca, Pai. Nós queremos restituir, pedir perdão às pessoas a quem nós fizemos mal. Nós queremos orar. Pai, nós queremos não só a salvação, queremos o teu senhorio. Nós não queremos pelo que o Senhor nos pode nos oferecer. Nós queremos nos aproximar do Senhor por quem o Senhor é. Entra e restaura o propósito e a identidade que o Senhor tem para nós. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com quem precisa. Tem gente precisando ouvir isso também. Tem gente que perdeu o seu propósito.
Tem gente querendo aprender mais sobre Jesus numa outra perspectiva, quer que Jesus entre na casa, para que a casa se torne como uma casa de Áquila e Priscila, como uma casa de Lázaro. Então, isso é o que eu te peço. Compartilhe esse vídeo, não deixe de fazer tua parte evangelística, que quando você clica aqui em curtir, o YouTube entende que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Então, clica aqui em curtir, deixe o seu comentário, me diga de onde você está ouvindo esse vídeo e escreve uma frase para confirmar que você chegou até aqui. Escreve assim: eu quero que Jesus entre na minha casa e restaure toda a minha vida. Deus te abençoe. Clica aqui e se inscreve no canal, e aqui eu vou deixar mais vídeos para que a sua vida seja transformada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Fique com Deus e que a bênção esteja sobre você. Amém.